Nós estamos falando muito para você aqui sobre as movimentações que acontecem no Congresso para as eleições municipais, porque muitos parlamentares deixam os seus cargos como parlamentares para poder assumir uma cadeira e fazer também as suas campanhas. Por isso que eles têm esse recesso parlamentar, já participaram das festas de São João, que são muito importantes, agora vão trabalhar apenas 9 dias em agosto e em setembro para poder buscar esse apoio nas bases, para poder fazer as suas campanhas. E tem um levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, vamos aqui na fechadinha, que mostra que 94 deputados e 2 senadores anunciaram intenção de concorrer nas eleições municipais. Vamos dar uma olhada na ilustração que nós preparamos aqui para vocês entenderem como foi então esse movimento ao longo dos últimos anos. Se a gente olhar lá para 1992, ali entre 1992 e 1996, eram 88, aí teve um boom lá de 121, depois em 2004 passaram para 93, 92 deixaram então os seus cargos para concorrerem às eleições municipais, 63 lá em 2020 e agora em 2024 esse número volta a crescer para 96. Esse gráfico aqui nos ajuda a entender um pouco da movimentação e de que maneira que o Congresso Nacional também se envolve com as eleições municipais. Às vezes a gente pensa só nas eleições nacionais, né, e quando tem de escolher também deputados federais e senadores, mas não. As eleições municipais são muito importantes, porque além de haver uma movimentação depois nas cadeiras que são desocupadas por essas pessoas que ganham essas eleições e assumem esses mandatos, tem também os próprios deputados que buscam as suas bases e querem também aumentar o seu poder de influência naquele reduto que o elegeu. E eu quero saber de vocês, Fábio Piperno, como que vocês analisam essa movimentação agora no ano de 2024, depois de uma queda lá em 2020, voltando então a crescer e a ter um número expressivo agora? É o segundo maior contingente da história, né? Perdendo só para aquele ano lá com 121. Isso também, veja, todos os prefeitos, eles são praticamente unânimes, né, Evandro, em dizer que a situação das prefeituras está muito difícil. Todas vivem à míngua, o caixa, né, está muito ralo, não tem mais recurso e tal, e de repente todo mundo quer ser candidato a prefeito. É uma maravilha isso, né? Agora, é evidente que também algumas prefeituras são muito suculentas aí, né? A Prefeitura de São Paulo, o Rio de Janeiro, todas elas atraindo parlamentares, né? São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, né? Que são vários os postulantes. Então, isso pode, de alguma forma, começar a mudar um pouco o mapa político, porque dependendo da taxa de êxito aí dessa turma, a configuração dessas prefeituras, elas podem mudar radicalmente em relação ao que é hoje. Deixa eu só fazer uma observação naquela arte que estava disponível aqui. Só roda para mim rapidamente, gente, desculpa. O que é importante a gente observar, e até que nós colocamos na nossa ilustração. Esse número de 96 aqui em 2024, ele é um número que pode ainda se movimentar, porque nós estamos falando de pré-candidaturas. O prazo para que haja a convenção e a gente conheça de fato os candidatos, está chegando. Então, enquanto isso não acontecer, nós não teremos esse número fechado. Mas, por enquanto, são 96 pré-candidatos. O Fábio Piperno, eu acho que eu comecei com o Fábio Piperno, vou com o Gustavo Segré agora. Como é que você avalia, hein, Gustavo Segré? E outra, muita gente questiona o seguinte, nossa, mas, cara, hoje você ocupar o espaço como senador e deputado, você está no melhor lugar, justamente por conta dos salários e por você trabalhar da maneira diferente, porque você legisla, você recebe as emendas parlamentares e você ainda tem controle sobre o orçamento. E todo mundo fala, ser prefeito é a pior bucha que tem, porque tudo que sobra está aqui e o último dinheiro que chega é justamente para a prefeitura. Por que você acredita, então, que essas pessoas queiram deixar esse espaço privilegiado para ocupar a prefeitura que tem uma atuação direta e que lida mesmo com os problemas diários da população? Pode ser uma questão de poder, ser uma pessoa que aqui manda na cidade, tem cidades muito importantes Sim. na federação, então de repente, em lugar de ser mais um do 513, ou mais um dos 81, então ele é a pessoa dentro das Principalmente nas capitais, né? Claro, principalmente nas capitais. Mas aí eu fiquei pesquisando um pouco
E quando alguém tem um cargo eletivo, como um senador ou um deputado, e ele se joga na aventura de ser um candidato para a prefeitura, por exemplo, se ele perder, ele volta para ser deputado, senador. Então, o que ele perde? Nada. Agora, nós lembramos, há pouco tempo atrás discutíamos sobre essa necessidade que os militares que quisessem se involucrar na política têm que abandonar as suas carreiras para tomar a aventura de ser candidato. Se perder, perdeu. Perdeu, não tem como voltar para trás. E por que um deputado, um senador poderia se arriscar a fazer uma campanha em que ele vai ficar mais conhecido na sua cidade, mesmo ele perdendo, e aí ele volta. Qualquer coisa, não tem risco nenhum. Exatamente. Não tem risco nenhum. Então, pô, qual é o problema? Vai lá, se candidata, manda uma emenda. Aí ele se candidata, vai ficar mais conhecido, porque vai ter a campanha. Eu não sei como ficaria a questão do salário, porque o pior que poderia ser é que continue recebendo salário de deputado. Aí fechou a conta. E depois, se perdeu, volta. Então, deveria ter uma mudança de lei. Quer apostar a ele ser candidato? Sai. Se demita como deputado. Se perder, volta e vai trabalhar no setor privado, sei lá, faz alguma coisa. Mas é injusto, porque os outros candidatos não têm esse benefício. Me parece que é injusto, deveria ser modificado. Agora, uma observação final sobre a questão da PEC. Sendo uma PEC da anistia, eu não sei o que vai entrar na Constituição. Como será o artigo? Você poderá infringir uma lei feita por você mesmo, que se perder, não tem problema, você mesmo se perdoa? Isso vai dizer a Constituição? É, exatamente. Fala, Gani. Não, é interessante aquele gráfico que Acho que dá para colocar na tela do lado do Gani. Vocês conseguem colocar a arte aí do lado do Alan Gani? Para um ponto. Pode falar. Em 2020 foi o menor número de parlamentares saindo para prefeituras. E aí é explicado pela pandemia. Ninguém queria assumir aquela bucha, né, naquele momento. Pode ser. Bom, não deu tempo ali. Fala, Piperno, por que você acha que muitos acabam deixando esse espaço como parlamentares para ocupar prefeituras? Espírito público, né? É porque eles vão ganhar menos, eles deixam de ser nomes nacionais, é espírito público. Agora, sobre isso que o Segré falou, eu estava aqui pensando. O sujeito que se elege senador, durante o mandato dele, ele pode disputar 3 eleições. Depois de 2 anos ele pode ser candidato a prefeito, na seguinte ser candidato a governador, na outra ser candidato a prefeito de novo, e aí, 8 anos depois, disputar a reeleição dele. Exatamente, aí fica tudo mais fácil, né? Ele pode concorrer a vários pleitos.